Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas da manhã, 8 horas em ponto, manhã de quarta-feira, hoje dia 7 de outubro de 2020. É uma alegria estarmos juntos, programa Encontros de Fé, estamos no ar de segunda a sexta, das 8 até perto das 9 horas da manhã. É sempre bom estarmos juntos, tua companhia, né? Juntos aqui nós trabalhamos, trocamos uma ideia, você interage a respeito do tema que está sendo abordado, você coloca o seu pedido de oração e juntos nós vamos nos edificando, mutuamente nos edificando, né? Nesta comunhão. A palavra nos ensina, se tivermos comunhão com Deus, mantemos comunhão uns com os outros. Então, a nossa comunhão, o nosso andar juntos, no congregar, no dia a dia, a amizade, os laços que nós, né, criamos entre os irmãos, algumas ferramentas de comunhão, de contato, assim como as redes sociais, que estamos nessa live, nesta manhã, todas as manhãs, nós acabamos também nos edificando mutuamente. Cresço junto com vocês. Então, mais uma vez, muito bom dia você que está conosco nesta manhã. Temperatura aí 16 graus nesta manhã de quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Conosco, né? Sempre com a gente aqui, a Bruna, João, né? Que eu brinco, chamo ele de John, americanizei o nome dele, né? Ficou chique, João. Então, que legal. Nesta manhã aí nós vamos estar trabalhando, estamos continuando, né, trabalhando a respeito do tema pecado. Né, pecado. Nós vemos aí pecado enlaça, o pecado prende, o pecado amarra. Pecado é algo sério, é sério, né? Mas quando se toca no tema pecado, nós temos que, né, não é motivo para que venhamos a nos assustar, né? Eu creio que é para nos chamar a atenção, para que possamos dar a devida atenção para algo tão forte, né, que é o pecado, que ele amarra, que ele enlia o ser humano, que ele enreda, né, que tenazmente nos assedia e agradável aos olhos e é desejável. Então, o pecado nos afasta de Deus e nos coloca debaixo do controle e no comando de forças espirituais do mal, neste mundo tenebroso. Então, nós estamos trabalhando a respeito desse tema e de que forma nós podemos vencer, o pecado, se não por meio da fé em Cristo Jesus. Vencer um pecado somente por intermédio de um milagre. A restauração do ser humano é fruto de milagre. A nossa transformação somente por um milagre. A nossa vida tem que ser um milagre para que possamos ter uma vida em santidade. E não há milagre senão por meio da fé em Cristo Jesus. Então, importante, né, a gente estarmos atentos a isso, que por meio da fé, eu lembro em Atos 3, primeiro milagre feito por intermédio da igreja, era Pedro e João na porta do templo chamada Formosa, eles curaram um homem coxo de nascença, um homem que tinha um problema de enfermidade nas pernas, não podia andar. Este homem era colocado para pedir esmola todos os dias, diariamente. E quando Pedro operou o milagre, né, Deus usou Pedro para fazer o milagre, Pedro curou ele. Interessante que perguntaram como aconteceu isso, né? E Pedro disse o seguinte: a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita. Então, não há milagre senão por meio da fé em Cristo Jesus. Não tem como o homem sair do pecado, senão por meio da fé em Cristo Jesus. Se é por meio da fé, ontem a Bruna fez uma colocação interessante a respeito dessa questão do pecado, né, Bruna? Como é que foi que tu colocou, lembra? A pessoa, quando a gente conversa sobre o pecado, ela sempre entra na defensiva. Na defensiva, gostei desse termo. Falou em pecado, a pessoa fica se arma, fica na defensiva, fica aquela coisa, né? Gostei do termo que ela utilizou, observando ontem, ela estava na técnica aqui, observando o programa, que eu estava com o pastor Paulo, meu colega. Pastor Paulo Rogério. Então, muitas vezes, falou em pecado, as pessoas ficam na defensiva. E também uns ficam na defensiva e outros acabam atacando. Porque quando fala em pecado, às vezes os religiosos de plantão já ficam, né, com um olhar atento. Esse é um pecador, às vezes até não fala, mas o olhar diz muito. A expressão corporal diz muito, né? Isso acaba
trazendo uma divisão, uma separação entre as pessoas. E nós temos que ser nivelados todos de uma mesma maneira. Todos nós pecamos. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos iguais perante a Deus. Então, eu quero continuar falando sobre isso, né? Qual é o lugar do pecador, gente? Né? Qual é o lugar do pecador? Eu quero continuar o tema a esse respeito, sabendo que nós só podemos vencer o pecado por meio da fé. Se as pessoas conhecerem a Cristo, Ele é o autor e consumador da fé, esta fé é gerada e ela é consumada, né, no coração das pessoas. E esta fé, quando gerada e consumada, ela gera milagre. Como é que hoje nós temos um culto, hoje à noite, Parada 64, Dorival de Oliveira 5931, nosso culto de fé, socorro e milagres e libertação. Por que antes o título vem culto de fé, depois vem socorro, milagre e libertação? Não fui eu que fiz essa frase, nem coloquei o nome nesse culto. É o nosso pastor Isaías Figueiró, porque ele sempre fez cruzadas de fé. E muitos milagres aconteceram e continuam acontecendo em cultos de fé, em noites de fé, em cruzadas de fé. Então, eu quero falar um pouco mais sobre isso nesse dia, nesta manhã com vocês, né? Nesta manhã de quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020, são 8 horas e 6 minutos. Nós vamos a uma pequena canção rapidinho, né? Em seguida eu volto. Tem bastante gente conectada conosco, o pessoal está entrando aí, né? Nós vamos começar a trabalhar com o tema um pouco mais cedo, logo no início do programa. Então, nós vamos a uma pequena canção e voltamos em seguida. Estamos de volta, pessoal, 8 horas e 9 minutos, bênção de Deus, esta manhã de quarta-feira, embora cinzenta, uma garoa muito fininha, né? Temperatura na casa dos 14 graus, mas uma manhã abençoada, estamos alegres no Senhor. Lembrando que hoje à noite tem culto, Parada 64, ainda tem vaga, dá para fazer a inscrição, gente. Faça a sua inscrição pelo telefone 996-321-740, 996-321-740 é o nosso telefone, né? Para você, o nosso WhatsApp, para você fazer a sua inscrição para o culto de hoje à noite na sede da Encontros de Fé de Gravataí. É uma reunião de fé, de socorro, milagres e libertação. Eu venho falando sobre a questão do pecado,
É a única forma de vencer o pecado. Vencer aquilo que está sendo proposto e também vencer aquilo que já está consumado. Né, tem gente presa, tem a gente atada. Como vencer? Como sair, se desvencilhar do pecado? E como vencer a proposta, né, o pecado que está proposto está à nossa frente? Como Deus disse para Caim, eis que o pecado jaz à porta. Né, o teu desejo vai ser contra ti e cumpre a ti dominá-lo. Então a gente percebe que o ser humano não consegue vencer o pecado. Porque Caim caiu. Né? Olha só, Caim caiu em pecado. E Caim matou seu irmão, se tornou homicida. Então ele não teve domínio sobre o pecado. Entrou ódio, ressentimento, amargura, né? Tendo em vista que Deus se agradou do seu irmão Abel, né? Porque agiu por fé, sendo que Caim ofertou, mas não ofertou por fé, e Deus não se agradou dele. Qual é a diferença? Como agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11. Né? A fé é a certeza e a convicção de fatos que nós não vemos. Né? Mas nós temos ali em Hebreus 11 os heróis da fé, homens que venceram por fé. E a Bíblia diz que fé move a mão de Deus, ali em Hebreus. E também, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se há algo que traz a presença de Deus, se há algo que estabelece um mover de Deus, é a fé. E aí a fé é algo interessante, porque a fé ela não é da natureza humana. Tem muita gente que sou uma pessoa de fé. Aí tu olha para a pessoa, ela não congrega, ela não está estabelecida em nenhuma instituição religiosa. Ela não se envolve com nada. Só uma pessoa de fé. Ela é uma pessoa determinada, é diferente. Pessoa de pensamento, pessoa para frente. Tem muita gente para frente, determinada, disciplinada. É praticamente um atleta. Né? Sabe o que é um atleta? Não é quem joga futebol. Tem muita gente que joga bem futebol, mas não é atleta. Tem gente que tem habilidade, não é atleta. O atleta é aquela pessoa disciplinada com o seu corpo a tal ponto que ela consegue ter um desempenho, uma performance acima da média, inclusive acima, ela vai ampliando a sua capacidade. Ela vai cada vez... Isso é um atleta. Então, o atleta ele tem um condicionamento físico, seja ele em qualquer esporte. E tem um jogador de futebol, que é o cara bom de bola, mas não é atleta. Aí o desempenho dele acaba não sendo tão bom e ele acaba muitas vezes não desenvolvendo, não consegue deslanchar numa carreira profissional. Porque o atleta muitas vezes pode até não ter tanta habilidade quanto o craque. Mas ele consegue ter um desempenho melhor em campo, porque ele tem mais força física e ele vai cada vez se superando. Então, veja bem, na vida pessoal tem muita gente assim. Isso não é ruim não, viu? Isso é legal. Então, veja bem, daqui um pouco, né, tem gente que... A Bruna tem um talento para cantar na área da música, o João também. Mas se eles não forem atletas, vamos dizer assim, se não buscarem fazer o seu melhor e estar concentrado naquilo, isso vai estagnar, vai paralisar. Aí pode alguém com menos talento se dedicar, né, e daqui um pouco pode passar deles. Então veja bem, a questão da disciplina. Só que tem muita gente, isso é a qualquer área. Né? Quando você é disciplinado, tem muita gente na área profissional, na área financeira, tem muita gente na questão do trabalho, disciplinada e vai ter sucesso, vai vencer na vida. É importantíssimo isso. Né? Agora, quando nós falamos de fé, nós não estamos falando destas habilidades. É importante tê-las. Mas a fé, ela opera ela faz aquilo que nós não podemos fazer. A fé, ela opera milagres. Fé move a mão de Deus. São coisas distintas. Então, tem muita gente que está indo tão bem que fica às vezes difícil de se converter. Parece que não precisa de Deus, Bruno. Hein, João? Tem gente que está indo tão bem, é tão disciplinado, né, que acha que não precisa de Deus. Em contrapartida, tem gente que tem fé, acha que não precisa se qualificar em nada. Não precisa fazer o seu melhor. Né? Eu faço o meu melhor para Deus ali, coisa e tal, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se dedicar, né? Tem que ter uma vida disciplinada, tem que ter uma vida com propósito. Né? Então, porque a fé, né, a fé move a mão de Deus, mas a Bíblia também diz, vai ter com a formiga, né, o preguiçoso. Com o suor do teu rosto, comerás o teu pão. Suor significa trabalho, dedicação. Então, isso é bíblico. Então, só que tem muita gente que se apoia a sua
a esperança de agradar a Deus em cima de uma vida que deu certo. Entre aspas. Deu certo aqui. Mas e a eternidade? Como está o coração? Aí a pessoa percebe que por mais que ela seja disciplinada, ela vai ter sucesso na vida, vai ter bom êxito em seus empreendimentos, seja lá qual área. Isso é muito legal, é joia. Só que isso tudo tem que estar sujeito a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque a salvação, a vida eterna e milagre somente por meio da fé. Tudo que nós podemos alcançar por disciplina, dedicação, não é milagre. É capacidade que Deus nos deu. Nascemos com elas, nos empenhamos, nos esforçamos, vai ter um resultado, com certeza. A lei da semeadura. Quem semeia pouco, pouco colhe. Quem muito semeia, muito vai colher. Então, na vida profissional, isso começa em coisas básicas, gente. No fim, o tema está até desfocando um pouco, mas é importante. Daqui a um pouco, toda a organização da tua casa, do teu quarto, da tua vida, se a gente não for cuidadoso e disciplinado dentro de casa, não vai ser na rua. Eu digo para os meus filhos, assim, desde pequeno. Não, mas em casa, mas na rua é diferente. Não é diferente. Sabe por quê? Porque o que nós somos em casa, nós vamos ser na rua. Se a gente tentar ser diferente, vai ser artificial. Sabe uma pessoa forçada? Eu desde pequeno ensinava para eles assim, ó, tu deu oi, tu cumprimentou fulano. Cumprimentei, pai. Aí dentro de casa, mas tu fala mais alto, sabe, criança, tu está ensinando, não, tem que olhar pro olho da pessoa, pros olhos da pessoa, tem que dizer assim, oi, tudo bem? Pai, mas em casa não precisa, na rua eu faço, porque na rua não vai ser natural. Tu não vai ser uma pessoa simpática. Tu vai forçar algo que tu não é. E vai se perceber. Então, o jogador, ele tem um bom desempenho no jogo, em público, pelaquilo que ele treina no secreto. Aquilo que ele vive no seu dia a dia. Se ele é dedicado, disciplinado, se ele é um atleta, em público ele vai ser reconhecido. Então, aquilo que a gente pratica dentro de casa, em casa eu treino. Eu não vou conseguir ser diferente do que eu sou dentro de casa. Por mais que eu tente, mas as pessoas na rua vão perceber, não está natural. Ele ou ela não é assim, ou vão perceber quem a gente realmente é. Porque o nosso corpo, a nossa vida fala mais do que as nossas palavras. A nossa vida fala mais que o nosso próprio currículo. Se você fizer um currículo, você faz uma entrevista, você vai já vendo se a pessoa é realmente o que ela diz ser. Então, na vida cristã, e aí eu quero entrar nessa questão, na vida cristã, a gente começa a desenvolver uma dependência de Deus. Então, seja disciplinado, seja determinado, te empenha, treina dentro de casa aquilo que você quer ser lá fora, na rua. E na vida cristã, da mesma forma, desenvolva uma vida de oração, que é fruto de fé, de comunhão com Deus, que é fruto de fé, para que você não tenha que fingir depois no congregar. Para que você não tenha que ser diferente do que você é no seu dia a dia, seja algo natural. Quando você tem uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de comunhão, e você vive a fé, Jesus disse, aliás, eu não me lembro o texto que diz, o justo viverá por fé. Acha para mim aí que eu não lembro o texto. O justo viverá por fé. Jesus diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então veja bem, essas coisas andam juntas, e quando faz parte da nossa vida pessoal, nós estamos nos preparando para publicamente as pessoas perceberem que nós somos realmente assim. Nós não estamos apenas num discurso, numa apresentação, querendo mostrar o que não somos. E aí esta fé é que ela opera milagres. Veja bem, esta fé é que vai nos fazer vencer o pecado. Esta fé na vida íntima com Deus e num congregar que vai nos fortalecer. Esta fé que opera milagres, inclusive, para nos desvencilhar de vícios, de maus hábitos, que fomos adquirindo ao longo dos anos por causa do pecado. Então, a nossa vida tem que ser um milagre. Senão nós não vamos desfrutar do milagre publicamente. Hebreus 10, 38. 10, 38, o que diz ali?
O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Então, meu irmão, minha irmã, é pela fé que os milagres acontecem. É pela fé que são feitas cruzadas de fé. E as cruzadas de fé, quantos milagres? Cura, libertação, transformação. É pela fé que nós temos hoje à noite uma reunião de fé, socorro, milagres e libertação. Veja bem, a fé vem em primeiro lugar, para que haja um mover de Deus, um sobrenatural de Deus. É a fé que nos tira das forças das trevas, é a fé que nos fortalece, é a fé que move a mão de Deus, é a fé que cura os enfermos e liberta os cativos. Em Tiago diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quem é o justo? Nós. Por quê? Porque confessamos a fé em Cristo Jesus. E aí os milagres acontecem. As pessoas são soltas do pecado. As cadeias, as amarras, as ataduras, o enlace, né? O enlace do pecado na vida do ser humano, esse tenazmente nos assedia, essas amarras elas são quebradas, elas são desfeitas por meio da fé em Cristo Jesus. Então, nós precisamos desenvolver uma vida de fé, uma vida de disciplina, uma vida de oração, uma vida de determinação, buscando fazer o nosso melhor, mas também viver a fé significa depender de Deus. Nós vamos um pequeno intervalo, em seguida eu volto, tratando um pouco mais sobre esse assunto. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Encontros de Fé. Seu filho amado.
Estamos de volta, pessoal, 8 horas e 25 minutos, manhã de quarta-feira, hoje dia 7 de outubro de 2020, programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Somos da Igreja Evangélica Encontros de Fé. Falando nisso, hoje tem culto à noite, a partir das 20 horas, na Parada 64, Dorival de Oliveira, 5931. Faça sua inscrição, telefone, né? Está aí no topo da sua tela, 996-321-740. Você participa, né? Você vem estar conosco, será bênção de Deus. Também lembrando que estaremos transmitindo, né, a nossa live. Né? Semana passada deu um problema na câmera ali, hoje o pessoal já vai estar tudo em ordem. Estou falando sobre a questão do pecado e como vencer o pecado, que é por meio da fé. Quando entrou a fé, já entrou numa outra vertente. Interessante, né? Como a palavra de Deus ela é rica. Né? E nós falávamos aqui nos bastidores, né, com a Bruna e com o João, a respeito da... Quando nós temos um dom e um talento, não basta tê-lo. É importante que nós venhamos a ser um atleta, vamos assim dizer. Né? Imagine se a pessoa que talvez não tenha tanta habilidade, mas se ela for determinada e ela for disciplinada, a disciplina de um atleta, ela consegue desempenhar bem uma função. Imagina aquele que já tem o dom, já tem a facilidade. Né? Aí foi o que a Bruna aqui e o João, nós estamos juntos aqui, e eles estavam comentando comigo. Né? Então o próprio João, a gente sabe que ele tem um talento para a área da música, a Bruna também, né? E eles estão sempre procurando fazer o seu melhor. Né? Então, até citar um exemplo, né? Diz, pastor, o senhor tem uma graça assim para falar, coisa e tal, né? Mas se não orar, se não ler a Bíblia, não vai ser nada. É isso aí, gente. Então, o atleta treina, né, com os portões fechados, poucas pessoas vêm para depois publicamente eles mostrar aquilo que eles treinaram. A nossa vida não é muito diferente, não. Se nós queremos ter uma vida, expressar uma vida pública de fé, milagre, as coisas acontecendo, nós precisamos ter uma vida íntima de fé. E aí, dando sequência, nós estamos aqui falando sobre vimos falando sobre a questão do pecado, que só por meio da fé que se vence o pecado, não é por meio de disciplina, que é importante tê-la, né? Mas o milagre é sempre fruto de fé. Não há milagre senão por meio da fé em Cristo Jesus. Existem os sinais da mentira? Existem os sinais da mentira. Né? Até fizeram uma pergunta interessante aqui. Botaram aqui no Face. Bom dia, pastor Márcio. Mentira é um pecado ou uma omissão? Né? Então, nós sabemos que tem os sinais da mentira. Vamos lá, vamos deixar claro. O diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele é o pai da mentira. Então, mentira é pecado. Omissão é deixar de talvez falar algo. Aí não chega a ser mentira, é omissão. Aí às vezes você pode omitir por um período, porque as coisas têm um momento. Talvez daqui a um pouco eu possa ter que dizer alguma coisa para a Bruna e para o João aqui. Será que agora no ar é o momento? Ou é melhor eu me omitir até o término do programa? Pessoal, você tem que corrigir isso, corrigir aquilo. Né? Ou daqui a um pouco a própria Bruna e o João dizer alguma coisa para mim. O pastor não percebeu ali que ele fez um gesto que lá na câmera não ficou legal. Né? Então, é mentira ou omissão? Não, eu vejo assim, às vezes a gente tem que... claro que a omissão ela é mais profunda, né? A omissão é deixar de fazer algo que é necessário. Né? Então, a gente pode às vezes omitir alguma coisa por um período para no momento certo, na hora certa, a gente externar aquilo de forma construtiva. Né? Agora, a omissão em si, você olhar e deixar de fazer algo necessário. Né? Você olha no dicionário depois o que é omissão. Omissão é deixar de fazer algo, né? A tal ponto de trazer um prejuízo. Aí isso você não pode fazer. Então, mentira é uma coisa, omissão é outra. Omissão é deixar de fazer algo. Mentira é você realmente falar aquilo que não é verdade. Né? Então, aí é pecado. É pecado, sim. Ok, pessoal? Mas a omissão, se olhar assim, você se omitir de fazer algo e deixar acontecer um prejuízo, eu vejo que é pecado. Se eu olhar, né, eu cito meus colegas aqui como exemplo. A gente vê o João, eu vejo a Bruna, e daqui a um pouco eu sei que algo vai trazer um prejuízo na vida deles. Eu não menti, mas eu omiti, deixei de dar uma instrução. Isso pode ser pecado, porque vai trazer um prejuízo para a vida deles. Ato ou efeito de não mencionar. A omissão, se ela trouxer um prejuízo para alguém, ela pode ser pecado, sim. Se você deixar de fazer aquilo que era a sua responsabilidade, é pecado, sim. Os dois são pecado. Ok, gente?
Então, muito boa pergunta, viu, Vera? Muito boa pergunta. Que legal. Né? Então, veja só, a questão do pecado, né? Aí nós temos o filho pródigo que estava em pecado. Filho pródigo que em pecado retornou para o seu pai e foi muito bem recebido. Está lá em Lucas 15. Eu falei ontem sobre isso. Né? Então, o filho pródigo, quando retornou, foi bem recebido pelo pai. O pai fez uma festa. Filho pródigo, que é aquele que pegou a herança do pai e gastou tudo, botou tudo fora. Foi bem recebido pelo pai, mas não foi bem recebido pelo irmão. Você vai olhar em Lucas 15 lá, você vai ver. E o irmão dele não o recebeu da melhor maneira possível. Não o recebeu muito bem. Nós temos também em Atos, a conversão de Saulo. Está em Atos. Você tem Saulo, perseguidor da igreja, ameaça de morte, né? A ameaça de morte contra os irmãos. Saulo, que depois passou a ser o apóstolo Paulo. Ele estava a caminho de Damasco com cartas, diz que ameaça de morte. Eles disseram aqui Atos 9, eu estava em Atos 19. Sabia que tinha alguma coisa com 9. Vamos lá. E Deus disse para ele, Jesus disse para ele o seguinte: Deus aparece para Ananias, né? Apareceu para Saulo, que caiu por terra, ficou cego. Ele foi até a cidade de Damasco, ele saiu para perseguir a igreja. Né? Se você olhar no versículo 9, capítulo 9, versículo 1, diz que Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pegou cartas de autorização para prender os cristãos. E aí você olha quando Jesus aparece para ele, ele cai por terra, ele fica cego, ele é orientado pelo próprio Senhor para que fosse para a cidade de Damasco, continuasse viagem. Ele foi conduzido pelos seus amigos, seus companheiros na jornada, porque ele ficou cego. E aí no versículo 13, no versículo 11, então o Senhor ordenou, dispõe, vai à rua direita, chamada direita, na casa de Judas. Versículo 10, olha Deus falando com Ananias, Jesus falando com Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua chamada direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Quem é que estava orando? Saulo, perseguidor da igreja, né, um homem que ameaçava, ele era sinônimo de morte para os cristãos. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, versículo 13, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Veja bem, Ananias ficou titubeando. É isso aí. Ananias, porém, respondeu. Então Ananias questionou o retorno retornou para Jesus e resistiu, melhor dizendo, uma aproximação com Saulo. Saulo, que teve um encontro com Jesus. Se você olhar o filho pródigo, quando retornou, seu irmão mais velho, que ficou em casa trabalhando com o pai, ele também não viu com bons olhos e foi resistente ao retorno do irmão, inclusive a forma como o pai recebeu o irmão. O que a gente percebe? Que houve uma resistência do irmão mais velho do filho pródigo, porque ele era pecador, porque ele desonrou seu pai. Houve uma resistência porque o filho que ficou em casa, ele era um filho dedicado. Ele trabalhou com seu pai, ele honrou seu pai. Mas no retorno do seu irmão, com festa, o pai o recebeu, colocou uma roupa nova nele, colocou sandália nos pés, anel nas mãos, um anel no dedo dele. E restituiu o local do filho de novo. O filho passou a ter um local de novo na casa do pai, como filho, com toda a honra. Houve uma alegria no coração do pai. O pai fez uma festa.
E o filho que estava em casa e que vinha honrando o pai disse, mas tu nunca fez uma festa assim para mim. Veja bem, não é porque você procura fazer tudo certo, né? E o senso de justiça, e porque você está dentro de um congregar, que o teu senso de justiça é o mais correto. Às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente quer trazer a realidade de Deus para a nossa realidade. É o contrário, a nossa realidade tem que fazer parte da realidade de Deus. Nós temos que passar a enxergar como Deus enxerga, ver como Deus vê. E aí a questão, onde entra a questão do pecado, né? Pois não há pecado ou culpa maior do que o amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Me vi até uma canção aqui. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não canto tão bem que nem a Bruna. Mas Deus, Ele ama o pecador. Aonde é o lugar do pecador, meu irmão? É uma pergunta boa, eu falei ontem, né? A igreja é lugar de pecador, não de pecado. E aí, de que forma o filho mais velho recebeu o irmão? Não queria nem receber, estava com uma resistência, achou que o irmão tinha que ser punido, tinha que, né? Olha a forma como ele recebeu o irmão. E quando nós olhamos aqui Ananias referente a Saulo, que ele representava ameaça de morte para a igreja, e Jesus disse, Ananias, tu vai orar por ele? E ele disse, só um pouquinho, Deus, só um pouquinho, Senhor. Mas esse aí trouxe carta de autorização para prender os irmãos. Houve também uma resistência de Ananias em relação a Saulo. E eu fico pensando, qual é o senso de justiça que temos? Falei sobre essa questão, senso de justiça, né? Será que a nossa justiça não provém de fé? Porque se a justiça provém de fé, nós cremos no milagre. Tá certo? Se nós cremos, nós temos reuniões de fé de socorro e milagres. Nós somos a igreja do Senhor, que deve ganhar o perdido. Nós devemos orar pelos enfermos, porque cremos em Cristo. E a fé proporciona que nós desfrutemos de milagres. Então, qual é o senso de justiça que temos? Tem que ser por intermédio da graça, e o senso de justiça tem que ser fruto de fé. E se é fruto de fé, nós temos que crer que as pessoas que estão se chegando, as pessoas que inclusive são nossos irmãos, que cometeram erros e pecados, qual é a justiça que nós estamos aplicando, né? Tem que ser uma justiça não condenatória, não uma justiça legalista, mas uma justiça que vem por intermédio da graça, que é fruto de fé. Então nós temos que crer que Deus é poderoso para fazer um milagre, para abençoar este irmão e restaurar este irmão. Quando a Bruna citou, eu achei bacana o que ela colocou, quando fala em pecado, todo mundo se arma. As pessoas se armam. Tanto aquele que está com a vida toda descomprometida, quanto aquele que acha que está certinho, porque também é pecador. Então muitas vezes quando fala em pecado, e quando fala em pecado, as pessoas se armam, parece que é motivo de afastamento, não se toca nesse assunto porque senão as pessoas podem não vir no culto, não se toca nesse assunto porque daqui um pouco um pode querer acusar o outro. E aí nós começamos a ver aqui Ananias, quando Jesus disse, olha, tu vai orar por Saulo, mas Saulo matava os cristãos, ele prendia os crentes, levava para a prisão, ele perseguia aqueles que confessavam a fé em Cristo Jesus, e Jesus disse para Ananias, tu vai orar por Saulo. Aonde que é o lugar de um homicida? Aonde que é o lugar do pecador? É na igreja. Por quê? Porque a igreja existe por convicção de fé. É na igreja que os milagres vão acontecer. E aí, será que estamos preparados para receber os pecadores? Será que estamos preparados para receber o nosso irmão, né, de volta? Recebê-lo com alegria? Ou talvez com desprezo? Quando nós olhamos o irmão mais velho do filho pródigo, ele permaneceu na casa. Ele permaneceu com o pai, ele honrou o seu pai. Mas ele não tinha o coração do pai. Veja bem, ele estava na casa, estava honrando o pai, mas não tinha o coração do pai. Porque o pai do filho pródigo recebeu o seu filho que estava perdido com amor, com festa, e restituiu. O cara veio maltrapilho, veio destruído. Ele não apontou e não acusou.
Quando o rapaz caiu em si e voltou, ele o abraçou. E é na comunhão que se dá a restauração. E aí a pergunta que eu faço hoje, se nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja, ela representa, é uma extensão de Deus na face da terra. Somos luz do mundo e sal da terra. Será que nós temos o coração do Pai? Ou nós temos um senso de justiça própria? Será que nós temos o coração do Pai e agimos por fé em amor? Ou nós temos um senso de justiça própria? De que forma nós recebemos as pessoas? De que forma nós tratamos o nosso irmão quando ele comete um erro? Quando ele peca? Quando ele se desvia? Ou quando ele não é tão comprometido quanto nós? Quando Jesus diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, será que não há muito mais para ser feito? E a forma como nós nos dirigimos, olhamos, o que pensamos dos nossos irmãos que talvez não se envolvam tanto quanto nós? Como é que a gente recebe eles num culto? Tem gente que sumiu nesse período da quarentena. Houve até inclusive uma dança das cadeiras aí nos obreiros. Já ouviu falar na dança da cadeira? Né? Houve aí o ajuste das cadeiras, uns passaram a servir, outros estão de freio de mão puxado, uns desapareceram, uns estão voltando aos pouquinhos, dando uma olhada, vamos ver o que aconteceu, olhando meio de canto, dá para chegar, não dá? Irmão, todos são bem-vindos, irmão. Todos são bem-vindos. Como está o coração? Fico pensando, o filho pródigo, o cara pecou. Mas e o filho que estava com o pai? Como ele não tinha o coração do pai, ele também estava em pecado. Aí vamos lá, a pergunta da irmã caiu muito bem aqui. Omissão é pecado? Ele ia se omitir e receber o irmão. Será que não era pecado também? Interessante. Será que a omissão não é pecado? Ou só mentira é pecado? Nós não podemos nos omitir de ser a expressão do amor de Deus por meio da fé. Nós vivemos por fé. Nós precisamos nos mover por fé. Se nós queremos que as pessoas sejam curadas, sejam transformadas, nós falamos dos incrédulos, dos perdidos, as pessoas que nós não conhecemos, perdido aquele que não confessa a fé em Cristo Jesus, aquele que não acertou o caminho, né? Nós falamos dessas pessoas, mas também em relação aos que são da própria casa, os que são da própria linhagem. Paulo tinha cidadania romana, mas era judeu, fariseu dos fariseus, era um religioso, era da mesma linhagem. E veja como Ananias o tratou. Ananias pensou, disse para o Senhor, esse aí, tem ouvido a respeito dele, deste homem, quantos males fez? Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E daqui a um pouco, qual é o nosso olhar para as pessoas que se desviaram e estão voltando? Aqueles que na quarentena talvez desapareceram e querem retornar, qual vai ser a recepção? Como está o nosso coração para aquele que não faz exatamente aquilo que nós fizemos? O filho que estava em casa, ele não podia exigir do mais moço o tanto quanto ele se empenhou. Se ele alcançou talvez uma maturidade maior e estava mais envolvido com o pai, glória a Deus por isso. Agora, se o filho foi restituído na comunhão, glória a Deus por isso. Isso é fé. É crer no milagre e ter um coração segundo o coração de Deus. Um coração de quem ama, de quem abraça. Porque o que vence o pecado é a fé, é um milagre. O que tira as pessoas do enlaço e desembaraça do peso que tenazmente nos assedia, que é o pecado, que nos livra dessa artimanha do pecado que é agradável aos olhos e desejável, é a fé. Mas aonde a fé ela é consumada, aonde a fé tem origem? A fé, Jesus é o autor e consumador da fé. Então eu preciso ter comunhão com o Senhor. E aonde que eu tenho comunhão com o Senhor? É na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Se há um lugar para pecador, não é no mundo, é na igreja. Não há lugar para pecado, mas para pecador sim. E aí a questão, se nós somos o corpo de Cristo, estamos prontos para receber as pessoas como Cristo as receberia? Nós estamos prontos para isso é viver por fé, meu irmão. É viver por fé. Nem todos, a Bíblia diz, acolhei o que é débil na fé. Não para discutir e falar mal, mas porque você ama. Porque você ama. Isso aqui que nós percebemos no filho pródigo? O cara pecou, caiu em si e voltou.
Mas nós percebemos também no filho que estava em casa que ele não tinha um coração curado. Nós percebemos naquele que estava em casa com o pai que ele não tinha um coração amadurecido. Nós percebemos naquele que estava em casa com o pai que ele não tinha um coração segundo o coração do pai. Nós percebemos que muitas vezes na igreja, a igreja não tem um coração voltado para o perdido quanto fala que tem. Nós percebemos naqueles que estão na comunhão com a igreja que muitas vezes não tem um coração curado e não tem um coração segundo o coração de Deus. Eu coloco o chapéu aqui. E eu creio que também esse chapéu serve para todos. Quando nós começarmos a ter um coração segundo o coração de Deus, nós precisamos desenvolver isso só por fé. Se a Bruna e o João me deixarem na mão numa transmissão aqui ou num culto, vou ficar aborrecido. Mas eu não posso deixar de amá-los. Não posso deixar de amá-los. É desta forma que nós devemos expressar o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ananias disse, mas Saulo aqui? Saulo aqui? Mas quem é Saulo? Ele prende e mata. Jesus disse assim, ele foi escolhido, vai lá e vai orar por ele. É assim que nós devemos estar prontos com o coração segundo o coração de Deus. Só que tem muita gente machucada dentro da igreja, machucada e machucando. Tem muitas vezes a gente tem que ter cuidado para não administrar a igreja como se fosse algo nosso. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Então nós temos que ser e viver e ser uma expressão do amor de Deus. Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Te adoramos. Pai, nós oramos nesta manhã e desde já pedimos a Ti, Senhor, nos perdoa como igreja. Sabemos, Senhor, que Tu é o cabeça, Senhor Jesus. Tu tem o domínio sobre todas as coisas. Tu recebeu o nome que está acima de todo nome. E nós somos, Senhor, o Teu corpo. Devemos ser uma expressão do Teu amor na face da terra. Pedimos a Ti, Senhor, onde há um coração ressentido, machucado, onde há um coração, Senhor, que talvez não seja de acordo com o Teu coração. Pedimos a Ti, nos humilhamos diante da Tua presença e pedimos a Ti, Senhor, perdoa cada um. E conceda-nos a Tua graça para desfrutar do milagre que é fruto de fé. Fortalece a Tua igreja, Senhor, em amor. Fortalece, Senhor, a Tua igreja por meio da fé. Pedimos a Ti, Pai, abra os céus sobre a vida de cada irmão, de cada irmã e toca com Teu poder. Acrescenta, Senhor, o que é necessário para que sejamos uma expressão de virtude, de vida em amor por meio da fé em Cristo Jesus. Nós oramos abençoando da Tua vida, meu irmão. Abençoando a tua vida, minha irmã. Que Deus tome o teu coração, Deus te capacite para perdoar, Deus te capacite para ser um instrumento de cura e não de acusação, um instrumento de fé por meio da graça e de restauração, para que você seja um milagre vivo de Deus, uma expressão do amor de Deus, por onde quer que você venha estar. Nós abençoamos a tua vida, o teu lar, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Muito obrigado, Paizinho querido. Cura os enfermos, liberta os cativos. Que a tua igreja curada, Senhor, seja portadora dos dons do teu Espírito, expressando os frutos do teu Espírito em amor. Em nome de Cristo oramos. Amém, amém e amém. Aleluia. Pessoal, nós ficamos por aqui, terminando o nosso horário, lembrando que hoje à noite, às 20 horas, nossa reunião de fé, de socorro e milagre e libertação. Sabe que às vezes, algumas vezes eu fui recebido em alguns lugares, como pastor já, né, que a gente circula em algumas congregações. Tá, e aí sumido. Desapareceu. Nós temos que ter cuidado, gente. Quando alguém sumido aparecer, receba com amor, diz assim: oi, irmão, que bom te ver, que saudade de ti, que legal, tu tá bem, né? Então, essa é a igreja. Se o pastor, às vezes, até que enfim, hein? Apareceu. Tem que ter cuidado para não parecer um ar de cobrança, mas uma expressão de amor e de recepção, né, de bondade. Vamos ver quem é que está conosco. Bastante gente ligada com a gente aqui. Ingrid, bom dia, sou de Pelotas. Olha aí, gente, Pelotas. Deus abençoe. Peço oração pela minha família. Deus abençoe a tua família, Ingrid. A Márcia Fagundes Leite está com a gente. Bom dia, pastor Márcio.
Paz, Deus abençoe a todos. Paz, Márcia, Deus abençoe. O Adriano Lopes, paz, Deus abençoe. Parque dos Anjos, Barra Centro, legal, Adrianinho, Deus te abençoe. Adrianinha, família, pessoal do Parque dos Anjos. A Carla Norato, bom dia, pastor. A Cláudia Antunes também com a gente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso aí, Cláudia, Deus abençoe. Maribel Cortines Dumer, bom dia, pastor Márcio, Deus abençoe todos os ouvintes, amém, legal. O Milton também está assistindo, ele coloca paz, pastor Miltiana na escuta, Parque dos Anjos, Deus abençoe. O pessoal do Parque tá ligado, hein? Cadê o pessoal da 64? Cadê o pessoal do Parque Florido? Morada do Vale 1, vamos lá. Pastor, irmãos, um bom dia. Rodrigo e Nayumi, Central Park, olha aí, gente, pessoal do Parque ligado, Deus abençoe. Rosane de Fátima Antunes também assistindo. A Helena com a gente, legal, Helena, legal, Rosane. Celiane, amém, amém, ela coloca aqui. A Márcia, bom dia. Paz, Deus abençoe, pastor Márcio, legal. Muita gente ligada conosco, o pessoal tá junto. Hoje à noite, às 20 horas, nossa reunião de fé de socorro e milagres. Ainda tem vaga para o culto à noite. 996-321-740. Faça a sua inscrição. Amanhã estaremos juntos a partir das 8 horas da manhã. E amanhã à tarde tem culto de Santa Ceia, às 3 horas da tarde. Legal, gente? Então ficamos por aqui. Forte abraço, carinho. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande